Mitos e verdades sobre o câncer. Quem nunca ouviu falar de alguma coisa que, se você fizer, pode gerar câncer? E claro que nós vivemos num país, num mundo hoje em dia, onde um excesso de informações traz para a gente mais dúvidas do que soluções. E o que a gente vê sempre na mídia, na internet, onde quer que seja, informações que infelizmente trazem uma angústia para o paciente e muitas vezes não é preciso, porque muitas dessas vezes é um mito e o paciente, a família acaba levando isso para a vida dela. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre 7 mitos clássicos que a gente ouve sempre a respeito do câncer. Então vamos lá para o nosso primeiro mito. O câncer é sempre hereditário. Hereditário é quando algo passa de pai para filho, de mãe para filho, ou envolve geralmente a família, irmãos, pais. E aí, o câncer ele é ou não sempre hereditário? Esse é um mito. Nem sempre o câncer é hereditário. Na verdade, graças a Deus, na minoria das vezes o câncer ele tem esse padrão hereditário. A gente sabe hoje em dia que pelos estudos, cerca de 15% apenas dos cânceres são hereditários. Então, a história de que todos os cânceres passam de pai para filho, que se fulano teve câncer, o filho vai ter ou a família vai ter, está errado. Claro que quando uma pessoa tem um câncer, a gente precisa sim ficar de olho no restante da família, porque a gente sabe sim que aumenta esse risco. Como eu disse, 15% deles são hereditários, então a gente precisa realmente ficar de olho, mas nem sempre eles são hereditários. Então, com relação a isso, fique tranquilo, esse foi o primeiro mito. Segundo mito clássico, que até hoje gera discussão, gera briga: o açúcar alimenta o câncer. Até hoje não existem estudos científicos fortes e embasados com rigor técnico e científico suficiente para trazer como verdade essa informação. Ok, a gente sabe que o açúcar, o câncer, ele consome mais glicose do que o restante dos órgãos. Tanto é que a gente utiliza o PET scan, que é uma glicose marcada, justamente para a gente saber onde estão essas células cancerígenas no corpo. Só que dizer que o câncer ele alimenta o câncer ou ele proporciona o aparecimento de câncer, isso é um erro e inclusive pode levar pessoas que estão em tratamento a ficarem até com deficiência, um déficit calórico pela diminuição do consumo de açúcar. Então, basicamente, esse é um mito. Não deixe que esse mito atrapalhe você. O que a gente fala para os pacientes? Consuma alimentos saudáveis, evite açúcar. Mas por quê? Porque o açúcar ele leva à obesidade e a obesidade leva a câncer. Ou seja, o câncer ele é uma causa, o açúcar é uma causa indireta de câncer e não uma causa direta. Terceiro mito: desodorante causa câncer de mama. Esse a gente nem precisa falar, que isso é óbvio que está errado, isso é óbvio que é mentira. Não existe nenhuma evidência científica e existem inclusive estudos que tentaram investigar isso. Todos eles falharam em demonstrar uma relação direta ou até mesmo indireta entre o uso de desodorante e câncer de mama. Quarto mito: câncer é contagioso. Isso é um mito, isso é um erro. Câncer é uma doença genética, uma doença intrínseca própria do paciente. Ele geralmente não pegou de nenhum lugar, o organismo dele simplesmente permitiu o aparecimento daquela doença por vários erros que acontecem dentro do nosso organismo, que a gente pode discutir isso mais para frente, mas o contágio, o passar o câncer de uma pessoa para outra, isso não existe. O que existe é a passagem de fatores de risco do câncer, como por exemplo, passagem de vírus de hepatite, que leva a câncer de fígado, vírus do Epstein-Barr, que leva a câncer de nasofaringe, ou até mesmo o HPV, que leva a câncer de colo de útero. O fator de risco pode sim ser passado de uma pessoa para outra, entretanto, o diagnóstico de câncer nunca passa de uma pessoa para outra. Então, se você tem algum conhecido com câncer, algum familiar, pode beijar, pode abraçar, pode ficar junto, porque isso não vai passar para você de forma nenhuma. Quinto mito: a biópsia espalha o câncer. Esse é um mito que, inclusive, faz um certo sentido somente quando a biópsia é feita de forma errada, de forma insatisfatória. Hoje em dia, a realização da biópsia, que é a retirada de um fragmento do câncer, ele tira um fragmento de forma segura, isso não faz com que espalhe. Ah, mas o local da agulha, como que funciona? Basicamente, o médico ele entra com a agulha dentro do tumor,
ele tira um pouco daquele material e esse material ele já é encapsulado, ele já é embalado e retira-se do corpo do paciente. Então não existe aquela forma de arrastar as células causando uma contaminação local. Como eu disse, essa é a verdade quando os métodos são feitos de forma segura, em serviços seguros, em serviços padronizados. Portanto, fique tranquilo que se você está fazendo seus exames, sua biópsia, em lugares responsáveis, lugares seguros, a chance de uma biópsia espalhar o câncer é praticamente mínima, praticamente zero. Outro mito: pessoas jovens não têm câncer. Bom, esse mito é facilmente quebrável, porque todo mundo conhece alguém, seja na internet, seja na televisão, que é jovem e que teve câncer. A gente tem vários casos de pessoas jovens que tiveram câncer de intestino, câncer de rim e principalmente câncer de vias urinárias e vias genitourinárias, como por exemplo câncer de testículo, que é mais comum em pessoas jovens, adultos jovens, homens. É um câncer raro? Sim, porém é um câncer que a gente precisa sempre ficar de olho, porque ele é altamente curável e a gente, diagnosticando esse câncer de forma precoce, a gente consegue curar o paciente. E hoje em dia, infelizmente, cada vez mais o câncer, principalmente câncer de trato digestivo, câncer de mama, está sendo desenvolvido, está aparecendo em pessoas mais jovens, como por exemplo mulheres aí em torno de 30 anos, homens em torno de 40 anos com câncer de intestino. Então esse é um mito, então fique atento, porque pode sim acontecer em pessoas mais jovens. E o último mito: o câncer é sempre uma sentença de morte? Não, o câncer ele é altamente curável. Existem números que podem chegar acima de 80% de chance de cura. O câncer, independente do tipo de câncer, desde que ele seja diagnosticado de forma precoce. Portanto, o câncer nunca é uma sentença de morte. Existem doenças muito mais letais, muito mais fatais do que o câncer, que não são levadas em consideração, como por exemplo, um infarto em pessoas mais idosas. O infarto, ele mata muito mais do que um câncer. Um AVC, um derrame, ele continua matando muito mais do que um câncer. Se você pegar uma pessoa que teve um infarto, mas que está viva, e uma outra pessoa que teve um câncer e que está viva, certamente essa pessoa que teve um câncer vai ser olhada com muito mais pesar, com muito mais sensação de que essa pessoa vai morrer em comparação com essa, sendo que essa que teve um infarto e que ficou com uma sequela grave no coração, a mortalidade dessa pessoa é muito maior do que da outra. Então, vamos sempre prestar atenção, câncer não é uma sentença de morte e principalmente vamos ficar de olho nessa lista inteira que eu passei aqui para vocês, porque esses mitos podem afastar as pessoas cada vez mais de um tratamento correto e levar essas pessoas muitas vezes a tratamentos errados ou terapias alternativas que não têm nenhum impacto na vida, na qualidade de vida de uma pessoa que está com câncer. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, ajuda esse canal a crescer, porque eu trago aqui simplesmente notícias e informações que são relevantes para você, para sua família, e pode ajudar você ou alguém que você conhece na luta contra o câncer.